Fala pessoal, voltando aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai começar a fazer a nossa tabela de posts do nosso banco de dados e começar a implementar, criar nossas rotas, né, criar nossos controllers para poder usar a nossa API para preencher nossos dados aqui no front-end, tá? Então hoje vai ter bastante coisa de back-end e de banco de dados para a gente dar uma olhada e um pouquinho de front-end para a gente poder começar a tornar esses dados aqui uma coisa mais dinâmica, né? A gente vai estar pegando agora da própria API, beleza? Então bora começar. Hoje o vídeo provavelmente vai ser um pouquinho mais longo. Bom, a gente vai abrir aqui o nosso VS Code. É, podemos fechar essa parte aqui por enquanto de front-end. A gente só vai mexer mais no final da aula. Vamos abrir aqui o da API, Controller e Routes. Aqui no Routes a gente vai criar um novo arquivo chamado post.js e vamos fazer nossa rota aqui. Nossa rota vai receber, vamos primeiro importar o express from express. A gente vai importar também o import create post e o get post, que a gente vai importar do nosso controller. Ainda não está criada, né? A gente vai criar nessa aula. From ponto barra controller barra post.js, tá? A gente vai criar nossa constante router, né, de sempre, que vai receber express.router. Não esquece de colocar o parênteses. E a gente vai fazer as nossas duas rotinhas que a gente vai ter aqui, que uma vai ser para pegar, né, para criar nossos posts, e outra que vai ser para a gente pegar os nossos posts para poder mostrar eles no nosso feed, tá? Os dois vão ser só barra, porque eles não vão ter porque já vai ser a nossa URL, já vai ter o post, né? Vai ser o localhost 8001 barra API barra post. Então não precisa colocar nada aqui de creators e tal. Vai ser uma rota simples, né? Route.post. Opa, isso aqui é .get. Então a mesma rota vai ter o get e vai ter o post, com duas lógicas diferentes. Quando a gente mandar o get, a gente vai fazer a lógica de cima, e quando a gente mandar de baixo, a gente vai fazer a lógica de baixo, que vai ser esse get post aqui. E por último, a gente exporta nosso post default router. Beleza? Então nós vamos Ctrl S aqui para salvar, ele já formata pra gente. A gente pode já importar ela aqui no index. Opa. Import post router from router. Opa, faltou a barra. Router barra post. A gente colocou posts ou post.js. E aqui a gente pode criar o nosso use, só alterando aqui para post, aqui para post router. Beleza? Certinho, certinho. Agora a gente pode criar também aqui o nosso post em controllers, para a gente fazer as nossas lógicas por trás da API. Antes de começar, opa, só dar um Ctrl S aqui. Antes de começar o nosso controller, vamos já criar nossa tabela no banco de dados, que aí a gente a gente consegue fazer um controller mais bem desenvolvido. A gente já vai entender o que a gente tem que criar no nosso controller, tá?
Então a gente abre aqui o nosso MySQL. A gente vai dar um create table. Agora vai ser rede social ponto post, que nem a gente tem aqui em cima, tá? Só que agora para o post. Posts. Vou colocar até em plural porque são vários posts, né? A gente abre aqui parênteses, coloca o nosso ID, que vai ser um int, ele não pode ser nulo, e vai ter auto-increment. Aí, vírgula, a gente vai passar para o post desk de descrição, né? Descrição do post vai ser o nome, vai ser um varchar de 200, vai ser quase um Twitter, não pode postar muita coisa. Mas aqui você pode colocar o valor que você quiser, tá? Eu só estou colocando 200 porque acho que já está bom pra gente fazer isso de demonstração. Não vou colocar nenhum texto muito grande lá dentro. Aí vamos ter o image. A gente podia até dar o nome de post image. Não, acho que só image já é o suficiente. A gente não vai relacionar ele com nada que tenha outra image sem nome, né? A gente vai relacionar ele com o usuário, mas o usuário já tem. As suas imagens já tem um nome derivado ali. Tem o BG imagem e user imagem. Então aqui vai ser um varchar, a gente vai colocar de 300, que aí às vezes a URL é um pouco grande, ela pode ser nula também. Opa, colocar vírgula. A gente tem o nosso user ID, que vai ser o que vai relacionar ela, vai ser a nossa for key, que vai relacionar ela com a nossa tabela de usuários. Ele vai ser uma int, e not null também, né, porque não pode ser nulo, apesar de que ele sempre vai ser enviado, mas é bom a gente fazer essa verificação, que aí ele dá um erro se acontecer algum problema dele não vir, do DCD não vir. Vamos ter a nossa primary key, que vai ser o ID. Droga. Acostumado com VS Code que ele já coloca, ele já deixa ali o texto dentro do... Quando a gente abre aspas, quando a gente abre parênteses, tudo já fica lá dentro, né? Aí tem esse probleminha quando eu tô aqui no MySQL, que ele não faz isso pra gente. Então a gente vai colocar um constraint aqui, user ID. Opa, tá certo. Vamos colocar... É isso mesmo. User ID. A nossa for key vai ser o nosso user ID. A referência da nossa for key vai ser a nossa rede social YouTube, que é o nosso banco de dados, ponto, nossa tabela users. É users mesmo ou é user? Nossa tabela user. Nossa tabela user. O ID dela. Então ele vai ser selecionado com a nossa tabela user pelo ID. Nosso for aqui vai ter essa relação, né? Vai ser o mesmo dado que a gente vai ter no ID da nossa tabela user. Aqui a gente vai colocar on delete, né? Cascade, que é para quando deletar uma coisa, ele vai deletando em efeito cascata, vai deletando um pelo outro, né? Então se eu deletar o usuário, ele vai deletar os posts. Basicamente vai ser isso. E on update cascade também, que vai ser a mesma coisa, só que no caso de atualização. E a gente pode fechar aqui, ó, nossos parênteses, colocar um auto increment de igual a 1. Ele vai auto incrementar
um valor de mais um em cada novo post que for criado, tá? A gente coloca um ponto e vírgula e vamos dar um Ctrl Enter para ver se roda. Não rodou. Tá. É que eu tô na rede social, tô na pasta errada. Ainda bem que não rodou, senão podia dar um probleminha. Lembrar sempre de dar um use, ainda mais se você tiver vários bancos de dados, né? Pra gente rodar. A gente lembrar de colocar sempre na tabela certa, tá? Até aqui, ó. Eu coloquei errado, né? É YouTube. Agora acho que tá tudo certinho. Pronto, criada. A gente dá um reload aqui e olhar nossas tables, vai ter já table posts com as nossas colunas que a gente acabou de criar, tá? E agora eu deixei até de propósito um campinho fora para a gente mostrar mais um comando aqui no MySQL, que a gente vai adicionar mais uma tabela, mais uma coluna na nossa tabela, desculpa, que vai ser a create@, que é para mostrar quando esse post foi criado. Então a gente vai fazer o seguinte, né? Quando a gente quer adicionar um campo, uma coluna na nossa tabela já criada, a gente vai colocar um author table post, que é o nome da nossa, opa, escrevi errado aqui, que é o nome da nossa tabela, né? Add, que é para adicionar. Aí a gente coloca o nome do campo que a gente vai querer adicionar, created underline at, vai ser o nome do nosso campo. Ele vai ser um timestamp default, padrão, default, e vai pegar o current timestamp, o tempo normal, né? O tempo atual, na verdade. Vamos colocar um ponto e vírgula aqui e dar um Ctrl Enter. Ele adicionou com sucesso. Se a gente pegar aqui, colocar um select all from posts, aqui ele já vai mostrar todos os nossos campinhos, já está um campinho adicionado aqui com sucesso, tá? Aí quando a gente criar a nossa API agora, a gente já pode ver aqui como é que vai ficar. E aí você vê que ele vai adicionar o tempo assim que a gente criar o post, e vai adicionar automaticamente o tempo de agora, tá? Ou a data de hoje, que vai ser só o que vai interessar pra gente quando a gente for criar o nosso postzinho no front. Beleza. A gente pode começar agora a criar nossos controllers. A gente pode criar a nossa primeira função, que é o create, apesar de a gente não usar nessa aula, nem na aula anterior, né? A gente não fez a parte de criar a nosso front, a parte que vai ser criado o post. A gente já vai ter aqui a nossa função que vai fazer isso, tá? Que a gente precisa criar pelo Postman, pelo menos, né? Um post. Ele vai receber rec e res como padrão, né? Já estamos acostumados. E do nosso body, né, a gente vai receber algumas coisas que são as informações que vão ter esse post. Então a gente vai fazer um destructuring nessas informações e elas vão ser a desk, na verdade vai ser post, né, desk, que vai ser a descrição do post. Vamos receber também a image e o user ID. Vai vindo o nosso rec.body. Né? Lembra que é aquela informação que a gente passa no post, ou passa até na nossa front-end ali pelo body da nossa API. A gente coloca aqui uma verificaçãozinha básica, né? Se não tiver post desk ou vai ser ou não, desculpa, image. Por que isso daqui? Se ela não tiver nenhum e nem o outro, aí a gente não vai querer fazer o post, né? Afinal, ele vai estar postando o quê? Se ele não está postando nenhuma imagem, não está postando nenhuma descrição, nenhum texto, né? A gente não quer fazer post. Então ele tem que ter um ou o outro, tá? Então se for negativo os dois, ele vai fazer o seguinte comando: return res.status
colocar um 422.json message, dois pontos, um text, okay. O post precisa ter um texto ou uma imagem. Beleza? Vamos colocar um pontinho de exclamação. Feito isso, a gente pode já começar a tratar de mandar isso daí para o banco de dados, fazer nossa query, né? Para poder pegar, para poder mandar esse post para lá. Então a gente vai fazer aqui um db. Opa, tem que importar antes, né? Mandar aqui sem importar, o ponto importou automaticamente. Só tem que lembrar de colocar um ponto .js aqui, porque senão vai dar pau. A gente faz um ponto .query. E aí a gente vai dar o seguinte comando: insert, opa, é dentro de aspas, insert into, opa, vou colocar em maiúsculo que fica mais bonitinho, posts, set, ponto de interrogação. O que a gente vai inserir nesses posts? A gente vai mandar aqui agora. Vai ser desk, vírgula, image, vírgula, user id. Beleza? Aqui a gente coloca uma vírgula, error, caso der algum problema, if error console.log error, e a gente retorna um res.status 500 e um ponto JSON message. Aquela nossa frasezinha padrão. Vou copiar ela aqui, tem ela salva já aqui. Aconteceu algum erro no servidor, tente novamente mais tarde, tá? Beleza, e aqui a gente mete um else, para se caso não der erro, a gente retorna um res.status 200.json message, dois pontos, post enviado com sucesso. Opa. Belezinha. A gente pode criar agora um post. Vamos dar um Ctrl S aqui, já fazer um teste. Aqui a gente abre nosso Postman. A gente cria um novo, adiciona um request. Vai ser um post, né? Aqui a gente pode alterar para create post. A nossa URL vai ser a padrão. Ponto não, né? Post. Tá sugerindo aqui embaixo. E aqui a gente tem que passar no body uma desk test. Não vamos passar a imagem dessa vez, só pra gente ver como é que fica, tá? User image. User image não, user ID, né? ID. A gente já tem o usuário com ID 1, se eu não me engano, então a gente vai dar aqui ID 1 e vamos mudar. Vamos ver o que acontece. Deu algum erro. Vamos ver aqui se o nosso servidor está rodando. Deu algum errinho. A gente já importou? Já importou. Tá dando crash. Nós estamos encontrando. Coloquei route. Nossa, escrevi bem bonito isso aqui. Routes. Beleza? Ctrl S. Ctrl S. Tá dando probleminha.
Ah, tá. Eu ainda não criei a função getPost aqui no controller. Então a gente vem aqui, export const get, opa, getPost, que vai receber um arrow function. Prontinho, já está rodando normal. Aqui talvez, provavelmente agora já funcione. Vamos ver. Connect post API post. Vamos ver o porquê. A gente colocou posts mesmo, post mesmo, quer dizer? A gente colocou post, não posts. Um texto. Ah, tá. Aqui na desk. Post desk. Vamos ver. Tivemos um R aqui. Vamos ver o que aconteceu. Desk not defined. A gente colocou desk em mais algum lugar, provavelmente, né? Aqui. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl S. Pronto. Post enviado com sucesso. A gente pode abrir com o nosso Workbench. Vamos dar mais um Select Poster. A gente vê o que tem aqui. O ID, né, do post. O que estava escrito na descrição. E a data de criação. E também o User ID. Agora, a gente vai fazer um select diferente. Na verdade, a gente pode até alterar esse daqui mesmo, porque agora a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, a gente pode mandar o all aqui, from post mesmo, posts. Só que agora a gente vai dar um nome para esse post. Esse post vai ser P, tá? Esse SP tipo, eu estou renomeando esse post para quando eu chamar ele de novo dentro dessa linha, ele saber que eu estou me referenciando a post, não ter que ficar escrevendo posts toda hora, tá? Aí a gente vai colocar aqui join users as you, que ele vai chamar agora a nossa tabela de users com you on. Ele vai relacionar, né, uma tabela com a outra, por isso que tem esse join. Ele vai relacionar o posts com users on o de users ponto id for igual ao p, que é nossos posts, ponto user id. Aqui ele está falando que ele vai relacionar uma tabela com a outra, né? Quando o nosso user ID da nossa tabela posts foi igual ao nosso ID da tabela users. E agora eu consigo pegar os dados das duas tabelas juntas. Ó. Opa. User. Sempre confundo. Tá? Olha aqui, ó. Aí agora, diferente daquela hora que ele só mandava até aqui, né, daqui para cá, ele manda também o username, que é o usuário que fez o post, o e-mail do usuário, o password e o user image. Só que a gente não quer tudo isso, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui o p.all, então da tabela posts eu quero tudo, e da tabela users, u.username, e a gente também vai querer o user image. Se a gente der um Ctrl Enter de novo, opa, faltou uma vírgulazinha aqui. Pronto. Aí aqui a gente tem o ID do post, tá? Eles estão iguais, né? Porque o usuário tem o mesmo ID, mas podia ser aqui 15, aqui pode ser 30. Aqui só por coincidência é o mesmo ID. Então, primeiro post, ID 1, com a descrição teste, que é o texto que tem dentro. A imagem não tem nenhuma. O usuário que fez o post, o ID do usuário. Quando foi criado o post, o nome do usuário e a imagem que o usuário tem de perfil, tá? É isso que a gente vai precisar para fazer os nossos posts. Então é essa requisição que a gente vai fazer quando a gente quiser pegar o nosso getPosts. É isso que a gente vai fazer agora na nossa API. Bom, aqui a gente vai começar passando o rec e o res, né? Nosso require, nosso response. A gente vai fazer um db.create
query, porque aqui a gente não vai receber nada, né? A gente só vai mandar, que é um get. E a gente vai basicamente fazer aquele mesmo comandinho que a gente colocou ali. Então a gente vai colocar, como é que tá? Então a gente vai fazer agora praticamente aquele mesmo comandinho que a gente acabou de dar no MySQL, que vai ser o select. Aqui eu coloco em maiúsculo porque eu acho que fica mais bonitinho, fica uma coisa mais... a gente entende o que é comando e o que é nome, tá vendo? Aqui é um comando, insert into, e aqui é o nome da tabela, aqui é um comando, set, e aqui é o nome da tabela. Então eu acho que fica mais legal para a gente visualizar aqui que não tem nenhuma divisão, que nem aqui no MySQL, né? Que aqui ele muda as cores, aqui fica fácil de saber o que é o que. Então aqui eu coloco com letra maiúscula e letra minúscula, porque eu acho que fica melhor para a gente visualizar, para a gente entender, achar qualquer erro que possa ter, tá? Então a gente colocar aqui o p, ponto, asterisco do post eu quero tudo, vírgula, do you, opa, o minúsculo, ponto, username, eu vou querer, e o user image, tá? Aí aqui a gente vai colocar da onde, né? From posts as p, aí join user, opa, é só user, as you on o nosso u.id for igual ao p.userID. Certinho, acho que está certo. Vamos passar agora para o nosso... Opa. Vou colocar uma vírgula aqui. A gente vai fazer uma arrow function que vai receber error. E agora a gente coloca um if. Mito. Na verdade isso daqui vai receber data também, né? Ele vai vir os dados dos nossos posts, vai vir nossos posts ali dentro. Então, if error. Mesma coisa aqui de cima, tá? A gente pode até copiar para não ficar perdendo muito tempo. Se der algum erro, ele nos dá um console log. Falta um parênteses, uma chave e um parênteses. Pronto, agora sim. Se der algum erro, ele vai dar um console log pra gente e um res status 500, retornando um erro status 500 com a mensagem de acontecer um erro no servidor para ele tentar novamente mais tarde. Caso não, então a gente manda aqui um else. A gente pode colocar até um else if data, que aí ele só faz se caso tiver uma data, um dado, né, um data. Ele vai retornar return res.status, opa, status 200 e um ponto JSON data. Ele vai simplesmente retornar nosso data. Ctrl S, beleza. A gente pode vir aqui no Postman, fazer mais um request, que vai chamar getPost, mesmo URL, que a gente não adicionou nada de novo, lembra? Posts. E aqui a gente não precisa passar nada, né? Não send. E aqui está o nosso post, que a gente fez agora há pouco, tá? Simplesinho assim. A gente já finalizou a nossa parte de back-end de hoje. Mais pra frente, só para vocês não, se vocês estiverem já esperando até por isso, a gente vai colocar, né, a nossa validação, a gente vai pedir, né, a gente vai precisar receber o nosso token para a gente liberar essas informações. Por enquanto eu estou fazendo aqui tudo liberado, mas acho que na próxima aula já a gente já vai criar a nossa verificação de token para ver se o token é válido ou não, e aí sim ele vai liberar essas informações, senão ele não vai liberar nada, né? Ele vai mandar aqui e vai dar um acesso negado, um token inválido, alguma coisa assim, para não ser qualquer um que tenha essas informações e também para fazer verificações
do usuário em si, tá? Mas por enquanto vamos deixar assim aberto e depois a gente coloca a verificação do token. Beleza, agora vamos para o nosso front-end. Bom, aqui a gente pode começar fechando essas pastas, que não vamos mexer nela por enquanto. A gente abriu aqui o nosso front, né? Vamos começar a pegar nossos componentes. Abrir o post. Acho que o feed, nem sei se... o feed dá pra apagar isso daqui, que a gente vai começar a receber posts. Então a gente pode deletar isso daqui. E agora o post vai vir de outro lugar, né? A gente já pode pegar essa mesma interface aqui e colocar aqui, pra gente poder já ter a tipagem dos nossos posts. Aqui a gente cria uma const posts, vírgula, set posts, vai ser use state, from React. Ele vai ter a tipagem do nosso iPost ou undefined. E de início vai começar com undefined. Opa! Undefined. Tá? Aqui a gente vai começar com use effect. Como ele vai... A gente vai precisar dele só no início da... Só quando a página for renderizada, a gente não coloca nada aqui no nosso campo. E a gente importa nosso make request, né, que já é o nosso Axios um pouquinho mais bem reformulado. Vamos fazer um ponto get. Aqui a gente coloca a nossa URL, né, que é a post barra, que a gente vai já dar um ponto then, né? E aí aqui dentro do then a gente vai receber has. E esse has a gente vai passar para o nosso set post. A gente recebe res.data, que é o padrão já que vem, e mais o data que a gente recebe, que está aqui no Postman, tá? Feito isso, a gente pega o nosso cat. Essa é a mesma coisa, só que vai receber error. Caso tenha um erro, ele dá um console log pra gente. Opa! Um console log. Posso estar falhando. Console log error. Tá? Beleza. Aqui ele está reclamando porque o post pode ser undefined. A gente coloca um ponto de interrogação. E aqui na verdade ele não é um iPost, ele é um iPost array. Aí, pronto. Tá? Ele significa que vai ser um array com vários desses daqui. Tá? Com vários objetos desses daqui. Agora está tudo certo. A gente pode dar um Ctrl S aqui. Vamos dar aquela minimizada aqui no nosso código. E a gente coloca a página aqui do lado para ir vendo como é que vai ficando. Deu um probleminha aqui de renderização, não sei porquê, mas a gente já vai vendo isso daí, tá? Aqui a gente dá uma minimizada também. Beleza. Deixa eu ver aqui. Provavelmente aqui. Vamos ver se a gente colocar um W full aqui. Width full. Talvez já dê certo. Perfeito. Ele só tava meio... Por algum motivo ele parou de pegar o width full aqui. Beleza, já temos nosso post aqui. A gente pode começar a editar. Calma aí que o cachorrinho quer brincar agora. Gente, já brinca, tá? Daqui a pouco a gente vai passear. Deixa eu terminar aqui. Fechar esse daqui, que a gente tem mais espaço. Aqui a gente já pega, tal, a gente já desestrutura. Perfeito.
Aqui já é o nosso username, beleza. Aqui a gente pode... Opa, aqui falta pegar um... a gente tem que pegar mais um dado aqui, né? Que é o nosso created. Que a gente não tinha colocado da última vez. At. Vai ser uma string também. Tá? A gente pode copiar aqui. Dar um Ctrl S primeiro. Copiar. Colocar aqui no nosso post também, que ele também vai receber. E aqui, só pra gente ver como é que fica, a gente coloca aqui created at. Opa, sem string, né? A gente tem que colocar aqui também created at. Vamos dar um Ctrl S. Ó, ele já vem pra cá, então a gente já está recebendo algumas informações do nosso banco de dados, então já está certinho, funcionando. A gente vai fazer uma funçãozinha rápida aqui para formatar essa nossa data. Então a gente vai criar aqui um let data. Esse let data vai receber um new date, né, na verdade, que vai receber o nosso created at. Tô sentindo que tô ficando meio rouco. Acho que é de ficar fazendo muito vídeo, falando muito tempo. Não tô acostumado com isso. E aí aqui a gente vai criar um let formatted. Na verdade, podemos colocar um data formatted. Vamos fazer diferente, que aqui em português vai ficar estranho. Como a gente está fazendo a maioria das coisas em inglês, vou tentar manter esse padrão, tá? Então vai ser um formatted date, que é uma data formatada, que vai receber o nosso date ponto get date. Tá? Essa funçãozinha ele pega o dia que tem desse nosso date que a gente criou. Isso aqui é uma funçãozinha para criar o formato date. A gente passa alguns parâmetros para ele criar, né, um formatinho date pra gente. E aí aqui a gente usa algumas funções que a gente tem depois que a gente transformou ele em date. E uma dessas funções é pegar o dia, getDate, tá? A gente vai adicionar, opa, é mais, né? Tô colocando espaço de vez o Ctrl aqui, de vez o Shift. A gente adiciona uma barra, né, para ficar naquele padrãozinho que a gente já conhece. Mas a gente usa outra funçãozinha que é o date, que é a nossa variável novamente, né? Ponto getMonth, que é para ele pegar o mês. Cadê? GetMonth. Você vê que ele tem até o getMinutes, né? Se você olhar aqui, ó. GetMinutes, a gente quer o month, que ele vai pegar o mês. Só que ele pega esse mês como se fosse um dado de array, né? Porque ele pega janeiro, e aí o primeiro dado, que seria janeiro, ele vem no índice 0. Então ele passa a pegar o que esses índices. Então a gente tem que adicionar sempre 1, porque janeiro vai vir como 0, então o mês que a gente está agora, que seria o 7, viria como 6, então a gente tem que adicionar mais 1, tá? Não esquecendo de colocar aqui o parênteses, né, para identificar que é uma função. Aí mais outra barrinha, e por último, mais um maisinho, que é para ele concatenar, né, todos esses dados aqui ele vai estar concatenando numa string. Então ele vai pegar esse daqui, mais esse daqui, mais esse daqui, mais esse daqui, mais o próximo, e vai formar uma string inteira, entendeu? A gente vai usar a nossa última funçãozinha, que é o date.getYear. Full year, na verdade. E aqui a gente vai ter a nossa data formatada. A gente pode ver isso puxando aqui de vez agora o created 8. A gente pega o formatted date. Dá um Ctrl S. E aqui ele já aparece formatado, né? Dia 4/7/2023, dia 4/7/2023, que é o dia de hoje. Beleza? Feito isso, o que mais a gente tem aqui para fazer? Por enquanto a gente ainda não tem comentários, acho que nas próximas aulas a gente vai estar criando já. User image. Basicamente é isso. A gente pode criar mais um postzinho pra gente ver com a imagem, né? Vou abrir aqui o Postman. Na verdade, pegar uma imagem antes. A gente pode até aqui já. Paisagem. Pega uma imagem qualquer. Pega essa daqui, que tá bonita.
Abrir imagem, novo link, pega ela e a gente passa aqui no nosso created post como image. E aqui para dar uma mudada, a gente pega um lore y, Lauren. Opa, já tem até aqui. Fingir que tem um textinho aqui. Ctrl C, Ctrl V. Agora a gente vai ter uma imagem. Podia ter mudado o usuário também, né? Mas tudo bem. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. E dá um reload aqui pra gente ver se a gente já tá pegando. Aí, ó. Já pega, aí já tem um texto, né? Uma imagem. E aqui o resto do post. Beleza? Então é isso, pessoal. Pensei que ia ficar um pouco mais longo, mas até ficou curto esse vídeo. Espero que vocês gostem. No próximo a gente vai já fazer a parte de autentificação, né? De verificação do nosso token, para não liberar para qualquer um faça posts ou que veja nossos posts. E se sobrar tempo a gente já faz também aqui a parte do front para a gente começar a criar nossos posts aqui pelo front-end mesmo. Não tem que ficar entrando no post, mas toda hora que a gente quiser criar, beleza? Então é isso, pessoal. Falou e até mais.